Eu convido os irmãos para abrir as nossas Bíblias. Nós vamos conversar hoje sobre um texto que se encontra no livro de 2 Reis. 2 Reis, lá no comecinho da sua Bíblia, no capítulo 20. Uma passagem bem conhecida. 2 Reis, no capítulo 20. Irmãos perceberam aí que a gente tem uma baterista nova aí? Que bênção, né? Graças a Deus. 2 Reis, capítulo 20. Eu vou ler do verso 1 até o verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração. E fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído para a parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta, e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e nas mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que o terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Senhor Deus, a tua palavra que aqui foi lida e será exposta, ela necessita encontrar um terreno fértil onde ela possa florescer. Que a tua palavra encontre morada nos nossos corações e que ela venha não só nos confrontar, mas que ela venha nos confortar. Esse é o nosso pedido hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós acabamos de passar por um período de festas, né? Uma semana de Thanksgiving, nós tivemos aí nosso café Thanksgiving, um momento muito importante, muito alegre, em que nós aprendemos que a palavra do Senhor, em 1 Tessalonicenses 5,18, nos ensina a dar graças a Deus em todas as coisas, não por todas as coisas, mas em todas as coisas. Nós damos graças a Deus em todas as circunstâncias, porque a soberania de Deus, ela age em todas as circunstâncias. Nós passamos por esse momento tão gratificante, nós lembramos das benesses de Deus na nossa vida. Nós vamos entrar agora no mês do Advento, em que nós nos preparamos para celebrar o Natal, a chegada do nosso Messias a essa terra, que também é uma data muito esperada e muito desejosa por nós. Porém, antes de nós chegarmos a essa celebração, antes de começar pregações sobre a esperança da vinda do Messias, sobre as bênçãos recebidas, sobre a sua chegada, sobre tudo aquilo de bom que a vinda de Cristo a essa terra nos traz, nós precisamos deixar uma coisa bem clara na nossa vida cristã. E é que se Cristo Jesus nascesse 1000 vezes lá em Belém, mas não nascer no coração de cada um de nós, de nada vale o Natal. Se Cristo Jesus pudesse nascer 1000 vezes em Belém, mas se ele não nascer no meu e no seu coração, nós continuaremos perdidos.
E o tema da mensagem que nós vamos falar hoje é: ponha a sua casa em ordem. O contexto da passagem que nós lemos, ele é muito específico. Ele é uma ordenação de Deus, através do profeta Isaías, para que o rei Ezequias colocasse a sua casa em ordem. E aqui Deus estava falando especificamente dos seus filhos, daqueles que seriam os futuros líderes da nação. E todas as vezes nós vamos falar desse tema tão duro que foi essa mensagem de Ezequias, de Isaías, para o rei Ezequias. Antes de vocês ouvirem a mensagem dura que vem desse texto aqui, vocês precisam entender uma coisa. E todas as vezes que eu subo aqui nesse púlpito para falar sobre a palavra de Deus e para entregar alguma mensagem de Deus, eu tenho que estar ciente de que eu serei cobrado por cada palavra que sair da minha boca. E eu serei cobrado pela integridade da mensagem do Evangelho. Por cada omissão, ou por cada palavra deixada de ser pregada, de ser anunciada. Portanto, todas as vezes que eu me coloco diante de vocês, para servir como a boca de Deus falando aos seus corações, eu tenho que ter isso em mente. Usando uma fala do pastor Paul Washer, vocês também têm uma opção a fazer entre duas escolhas. Quando vocês estão aí embaixo me escutando, vocês devem decidir se quem está falando aqui é alguém que está falando direto da sua mente, ideias do seu coração, ou coisas vãs, ou se quem está falando aqui está falando corretamente e através da palavra de Cristo. Porque se eu estiver aqui à frente de vocês para trazer uma mensagem, e essa mensagem for coerente com o que o Evangelho nos ensina, nós não temos nenhuma outra opção a não ser aceitar e nos conformar à verdade que serão ditas. Então, antes que eu comece a falar essa mensagem tão dura que Ezequias recebeu e que nós receberemos hoje, vocês têm essa opção de escolher aceitar ou não o que vocês ouvirão hoje aqui. Está posto à nossa frente aqui o texto sobre o rei Ezequias, rei de Judá. Ezequias foi filho do rei Acás, que foi um dos reis mais malévolos ou mais tenebrosos que o reino de Judá teve. Acás foi quem trouxe rituais para dentro do povo. Acás foi quem fechou as portas do templo. Foi quem trouxe uma baderna espiritual para dentro do povo de Deus. Acás foi quem sacrificou seus próprios filhos. E foi quem disse o seguinte: se os deuses dos assírios, que naquela época estavam tomando todo o tempo, todo o terreno, toda a terra conhecida até aquele momento, se o Deus deles é tão bom, eu também vou adorar os deuses deles. Vou adorar também esse Deus de Davi, mas também vou adorar os outros deuses, que afinal de contas ele tem ajudado muito o povo da Síria. E Acás vinha de significante derrota dos povos vizinhos, vinha tendo muito trabalho. E Acás, ele decidiu deliberadamente não servir nada do que foi posto a ele como ordenança para que ele guiasse o povo de Judá, o povo de Deus. Mas nós vemos aqui o texto falando sobre Ezequias, o seu filho, que vem aqui já quebrar um paradigma muito comum de hoje, dos nossos dias de hoje, de que as pessoas são produto do meio, de que as pessoas são produto do meio ao qual estão inseridas. Se a pessoa nasceu num ambiente hostil, ela vai ser uma pessoa hostil. Se a pessoa nasceu num ambiente de pobreza, ele vai seguir aquele mesmo ritmo. Se ele nasceu num ambiente de violência, ele vai ser uma pessoa violenta. O rei Ezequias vem aqui nos mostrar que não. Nós não somos produto do meio. É nós quem criamos o meio. Quer um exemplo melhor que isso? Olhe para Noé. Lembra-se que Noé foi a única família que sobrou? A família de justos na terra? Qual foi a primeira coisa que nos mostra a Bíblia que aconteceu depois do dilúvio? Que pisaram em terra seca. O que Noé fez? Noé pecou. Como nós explicamos as centenas de calamidades,
as maldições e o pecado que invadiram a terra depois do dilúvio, se não havia mais ninguém a não ser uma família de justos. Porque o meio, porque o ambiente, ele depende das pessoas. Somos nós que influenciamos o meio. Somos nós que influenciamos a nossa sala de aula, o local onde nós trabalhamos. Essa é a primeira lição que Ezequias vem nos mostrar. Olhe comigo no capítulo 18, versículo 3 e 5, vai dizer sobre o início do reinado de Ezequias. Vai dizer que ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo postes ídolos, fez em pedaços serpentes de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neusã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os de Judá, nem entre os que foram depois dele. Então aqui nós vemos um rei Ezequias, justo, temente a Deus, que iniciou o seu reinado seguindo toda a ordenança que lhe foi proposta. Então ele não foi um produto do rei, ele não foi um produto do seu pai. Então nós vemos no texto que nós lemos, ele vem depois da 14 anos do reinado de Ezequias. Senaqueribe, rei da Síria, invade Judá e começa a zombar do povo de Deus. E começa a zombar de Ezequias. Ezequias toma uma atitude correta. Ezequias se volta a Deus, Ezequias convoca o povo e Ezequias pede ajuda a Deus. E Deus envia um anjo, não um exército, mas um anjo. E numa noite derrota 185 mil dos homens de Senaqueribe. E aí começa um episódio de transformação na vida do rei Ezequias. Começa a ser demonstrado aqui na história de Ezequias uma coisa que no início não mostra. Porque nesses 14 anos do seu reinado era um homem justo, que seguia todos os preceitos que foi deixado por Davi, por Salomão, um homem que agradecia a Deus, um homem que fazia tudo justo. Mas depois desse episódio que nós vemos aqui, alguma coisa vai mudar. Versículo 1 vai dizer que Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, ele diz assim: põe tua casa em ordem, porque morrerás. Quem está ouvindo essa mensagem é um rei de aproximadamente 29 anos, em que tudo está funcionando na sua vida. Seu reinado é próspero, sua casa é próspera, muitas riquezas acumuladas, uma vitória estonteante sobre o mais poderoso reino da Síria. E ele recebe essa mensagem: põe tua casa em ordem, porque morrerás. E o que ele faz? O que qualquer um de nós faríamos. Ele se vira para uma parede e implora a Deus restauração e cura. E ele ora, ele chora e ele clama a Deus. Versículo 3 vai dizer que Isaías nem saiu da cidade e Deus diz: volta lá. Volta lá e diz para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos para ele. E Isaías volta para lá. Isaías entrega a mensagem para o rei Ezequias. E aqui não mostra, mas no capítulo 38 de Isaías, tem uma canção de Ezequias agradecendo. É uma canção linda. Que fala sobre a soberania de Deus. Que fala sobre a grandeza de Deus, sobre a fidelidade de Deus com ele mesmo. Fala sobre a fidelidade de Deus com os seus propósitos, com as suas alianças, e por ele ser abençoado por esse Deus. Esse é Ezequias. Nós vemos que, se você acompanhar todo o texto, ele recebe a cura a partir de um tratamento que foi instruído por Deus, de colocar uma erva lá sobre a ferida, e ele vai pedir uma prova, e aí Isaías vai dizer: se quer que o sol vá para frente, que a sombra vá para frente ou para trás? O relógio de Acasa era um relógio baseado na sombra do sol, que a sua luz fazia. Então ele falou: não, para frente é fácil, eu quero que o relógio volte para trás. Seria dizer como se a Terra tivesse dado um stop e retornado 40 minutos do seu tempo. E ele diz: assim seja, e assim será provado. E o nosso texto que nós lemos, ele termina aqui. Ele termina mostrando o profeta Isaías orando, o profeta Isaías clamando a Deus e ele sendo curado. Porém,
se nós olharmos um pouquinho mais para frente no segundo livro de Crônicas, nós vamos, porque exatamente o mesmo episódio, segundo Crônicas, capítulo 32, no verso 24, vai narrar a mesma história, porém vai dizer de uma forma diferente algo que nós precisamos entender. Segundo Crônicas, naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Essa parte não é mostrada no segundo livro dos Reis. Não é o objetivo dessa película mostrar esse embate. Mas aqui em 2 Crônicas nós temos qual foi a resposta de Ezequias a essa cura, as vitórias e as benesses que Deus lhe deu. Nós chegamos aqui num ponto em que nós precisamos falar hoje. Deus livra Ezequias de Senaqueribe, Deus cura uma doença, Deus lhe garante 15 anos de vida a mais. E Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhes foram feitos. Todos que vinham visitar o seu reino, ele fazia questão de levar e mostrar todos os tesouros que ele havia acumulado. Ele não escondia nada. Se nós lemos a visita dos embaixadores da Babilônia, a partir do verso 12 do texto que nós lemos, nós vamos ver como ele tratava os visitantes. Ele fazia questão de levar a todos os visitantes ao seu reino, a levar aos seus cofres e mostrar cada detalhe do seu reinado. Cada conquista do seu reinado, ele fazia questão de mostrar. Quando os mensageiros da Babilônia vieram, ele fez um tour por todo o reino mostrando: olha o que eu conquistei. Olha aonde eu cheguei. Ele recebe um puxão de orelha, um alerta de Deus, depois desse episódio. No capítulo 20, lá no verso 16, Isaías volta lá. E ele vai dizer: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesoura os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Os teus próprios filhos que tu geraste tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Exatamente isso aconteceu. Manassés, filho dele, foi levado, reinou, se tornou um rei tremendamente ruim. Mas a gente tem que se atentar para essa mensagem que foi entregue aqui. Após todo esse episódio de cura, de vitória, de reinado de 14 anos de paz, de conquistas, ele começa a olhar para tudo aquilo que Deus lhe deu e começa a dizer aos outros: olha o que eu conquistei, olha o que eu sou capaz de fazer. Olha onde eu cheguei. Olha como a minha igreja está. Olha como o meu povo está. E em nenhum momento ele se lembrou de dizer: olha o que Deus fez por nós, por mim e pelo seu povo. Em todos os textos que vão falar sobre ele, vai dizer como ele se engrandecia. E se não bastasse isso, depois de receber do profeta Isaías esse alerta de Deus, esse puxão de orelha, qual foi a resposta dele? Qual foi a resposta de rei Ezequias? Verso 19: então disse Ezequias para Isaías: boa é essa palavra do Senhor. Boa é essa palavra do Senhor que disseste. Pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Ele ouviu tudo aquilo que aconteceria com o reinado, que a Babilônia ia tomar, que iam tudo se perder. Ele falou: que bom, que nada disso vai acontecer enquanto eu estou vivo. Quem ficar aí que se vira. Quem ficar aí que assume essa bomba. Olha a resposta de Ezequias para o alerta de Deus. Que havia recebido de tudo de Deus. Que não só recebeu de tudo, mas que teve 15 anos dos seus dias acrescentados. Só que o problema de Ezequias aqui foi que, além disso, ele esqueceu de uma coisa muito importante. Que o alerta foi: coloque a sua casa em ordem. Coloque a sua casa
em ordem. Ele prestou bem atenção na parte em que ele morreria. Ele se atentou pela parte que ele morreria. Ele orou para isso, ele pediu, ele implorou pela parte em que ele morreria. Mas ele negligenciou a parte mais importante da mensagem, que era: coloque a tua casa em ordem. Coloque a tua casa em ordem. E aqui no texto ele é muito específico para as futuras gerações. Aqui a mensagem é para os filhos dele. Mas eu quero usar esse texto, essa mesma mensagem, e dentro desse mesmo contexto, duas ações que nós devemos ter quando nós ouvimos essa mensagem que foi para o rei Ezequias, mas que também serve para nós hoje. Quando a mensagem vem: coloque a sua casa em ordem, qual casa? É só os nossos filhos, é só a nossa família? Ou a casa mais importante, que é a morada dos nossos sentimentos, das nossas ações? Então aqui nós podemos falar: coloque o teu coração em ordem. Coloque em ordem aquilo que habita o seu coração, porque é de lá que vai sair as suas ações. É de lá que vai sair a sua verdadeira identidade. Durante 14 anos nós olhamos um rei Ezequias exemplar. Derrubou todos os altares, voltou à adoração do templo, mas Deus conhecia o seu coração. Deus não estava olhando para a capa que ele estava usando. Deus olhava para o coração dele, para a desordem que ainda havia no seu coração. Porque ele diria há 19 anos para frente de que não me importa. O importante é que eu me salve. E a segunda aplicação que eu quero que nós tenhamos sobre colocar a nossa casa em ordem é que a mensagem de Deus para colocar a sua casa, a minha casa em ordem, é porque nós precisamos manter a casa dele em ordem. O único modo pelo qual nós vamos manter a casa dele em ordem é tendo a nossa em ordem, tendo os nossos princípios em ordem, tendo colocado a ordem principal dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Quando ele recebeu os mensageiros da Babilônia, ele mostrou tudo o que tinha. Ele dizia claramente: olha o que eu conquistei, olha quão longe eu cheguei, olha quão duro eu trabalhei, olha tudo que eu consegui. Não há nenhuma referência sobre o que Deus fez por ele. Não há nenhuma referência sobre a cura que ele recebeu, sobre o anjo, mais para frente, porque aqui não está na ordem cronológica, a vitória que ele recebeu. Mas sim, olha as conquistas que eu tive. Aqui nós já vemos o coração do rei Ezequias mostrando a sua realidade, mostrando quem ele realmente é, mostrando que Deus para ele era simplesmente um amuleto nos momentos de dificuldade, de necessidade. E a ordem é: põe a sua casa em ordem. Põe a sua casa em ordem. Quando ele vai falar, quando ele usa esse termo, Deus está falando aqui já sabendo do seu coração, já sabendo dos frutos que ele geraria. E quando nós trazemos isso para o nosso dia, quando nós trazemos isso para o nosso dia a dia, como nós colocamos a nossa casa em ordem, nós não podemos pensar simplesmente no contexto de Ezequias. Mantenha os seus filhos em ordem, mantenha os descendentes, aqueles que vão manter a palavra à frente em ordem. Mas mantenha a sua casa em ordem. Mantenha o seu coração em ordem. Mantenha o modo como você enxerga as benesses de Deus, que Ele te deu, da forma correta. Verifique se você não está colocando muito eu no lugar onde devia haver Deus. Verifique se você não está colocando a força dos seus braços, onde está lá as forças de Deus, onde está lá a mão de Deus, onde está lá a misericórdia de Deus. Põe a sua casa em ordem. A mensagem que Ezequias ouviu, mas não atentou. Das mensagens que Isaías mandou para ele, sobre que ele morreria, de colocar a casa em ordem, o que deu mais importância foi o eu. Foi o que afeta a mim. Foi o que afeta o meu futuro. E a casa em ordem aqui eram os seus próprios filhos. Para que nós possamos ver aonde chega
o egoísmo do ser humano, o egocentrismo que nós podemos ter dentro de cada um de nós. Quando tudo aquilo que nós fazemos é voltado ao meu benefício, à minha satisfação, à minha alegria. E se der, os mais próximos a mim. E a mensagem é: ponha a sua casa em ordem. Ponha em ordem os sentimentos do seu coração. Ponha em ordem o que lhe foi entregue. E ele vai colocar, ele vai pensar que ele vai dizer que os seus 15 anos a mais de vida é a mesma coisa que nós recebemos. Deus, quando ele olha para nós aqui, nesse domingo, nesse culto, ele vê muito mais do que eu e você enxergamos uns nos outros. Ele vê muito mais do que a capa de cristão que nós utilizamos. Ele consegue enxergar se a sua motivação ela é verdadeira. Ele consegue enxergar se a nossa vinda aqui nesse culto, nesse dia tão frio, é por causa da devoção que nós temos a Ele. Ou se é simplesmente pelo fato de nós estarmos alimentando uma coisa que nós criamos, um hábito nosso. Se é porque eu gosto de estar aqui falando, se é porque eu gosto de estar aqui tocando, se é porque eu gosto de estar aqui com as pessoas. Põe as suas prioridades em ordem. Põe a sua casa em ordem, é olhar para dentro de nós mesmos, porque é o que nós vamos fazer aqui. E o mandamento desse aqui é: examine o homem a si mesmo. Examinar o homem a si mesmo é: coloque as suas prioridades em ordem. Coloque o seu coração em ordem. Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é justo, Ele é tudo de bom. Mas Deus é Pai. E como Pai, Ele se importa com detalhes que nós não pensamos. Eu, como pai, corrijo os meus filhos. Para o bem dos meus filhos, mesmo que eles não gostem da correção. Como pai, se eu tiver a minha filha Rebeca no meio da rua e tiver vindo uma carreta descendo para pegá-la, eu não vou ficar na calçada dizendo: olha, sai daí. Olha, sai daí. Sai daí que está vindo. Não, você vai lá, eu vou tirar ela de lá. Se ela estiver brincando, correndo na casa com a faca na mão, eu vou ficar sentado no sofá falando: olha, cuidado que você pode se machucar. É assim que você trata seus filhos? Não. Da mesma maneira, Deus está fazendo aqui com Ezequias. Da mesma maneira, Ele deu os 15 anos para Ezequias e diz: coloque a sua casa em ordem. Coloque as prioridades do seu coração em ordem. Olhe para mim, olhe para o seu pai, olhe para Davi, que foi o rei que eu coloquei sobre essa nação, e coloque as suas prioridades em ordem. Me coloque em primeiro lugar na sua vida. Me coloque em primeiro lugar nas suas conquistas. Me coloque em primeiro lugar em tudo de bom que acontece na sua vida. Porque depende de mim. Coloque a sua casa em ordem. Coloque as prioridades do seu coração em ordem. Porque se você examinar o seu coração aqui hoje, e na primeira fila do seu coração não tiver Deus ali, se na prioridade do seu coração está ali você, seu trabalho, seus filhos, sua família, você está errado. Porque nós precisamos colocar Deus como primariedade em tudo. Porque só assim, só tendo Deus como a primazia de tudo, é que o resto da nossa vida vai transparecer a sua glória. Não adianta nós ficarmos falando aqui sobre Deus, sobre ser a luz do mundo, se Ele não é no nosso coração. E eu preciso te dizer que se você ainda usa uma capa de cristão, se você chega aqui nesse domingo, nos cultos, e coloca a sua capa de cristão, e aqui você é um cristão, e quando você sai lá fora, até o diabo duvida da sua salvação, coloque prioridade no seu coração. Porque aquilo que eu e os outros aqui não enxergam, Deus está olhando. Deus está vendo. É duro ouvir isso? É claro que é. A palavra ela chega primeiro a mim, para me confrontar e dizer qual a prioridade do seu coração. Qual a prioridade sua quando você está aqui trazendo a palavra e liderando os meus filhos? E cuidando, ensinando. Qual a prioridade do seu coração? A quem você quer impressionar? Nós não temos outra escolha.
a não ser ouvir Deus nos falando, nos confrontando e aceitar as suas verdades. Porque a Bíblia vai nos chamar de sepulcros caiados. Você pode olhar uma lápide nesse cemitério aí, você vai ver lápides lindas, mármores lindos, com detalhes exuberantes, mas lá dentro está a podridão e o mau cheiro. E o alerta é para que nós não nos tornemos sepulcros caiados. Para que nós colocamos a nossa capa de cristão, mas dentro do nosso coração não há espaço para ele. Não há espaço para viver o que ele nos ensinou. Não há espaço para demonstrar o seu amor e a sua glória e demonstrarmos a nossa gratidão a ele. Não há espaço. Porque as nossas prioridades do nosso coração estão em desordem. A mensagem é a mesma para nós aqui hoje. Coloque a tua casa em ordem. Coloque o seu coração em ordem. Coloque as suas prioridades em ordem. Os 15 anos que ele recebeu a mais para fazer isso, nós já recebemos. Naquela cruz, é Cristo dizendo para você, coloque sua casa em ordem. Coloque sua casa em ordem. Porque a porta da graça ainda está aberta. Mas um dia ela vai se fechar. E não haverá segunda chance. E se existe um momento para colocar a nossa casa em ordem, esse momento é agora. Esse momento é hoje. É imediatamente. Nós devemos parar, pensar sobre como nós estamos vivendo o que nós chamamos de cristianismo. Nós devemos olhar para o que Deus nos ensina, não só sobre o seu amor, a sua bondade, mas os alertas que ele vem nos trazer. Esse chacoalhão que ele deu no rei Ezequias, que ele está dando em cada um de nós aqui hoje. A decisão de acordar a esse chacoalhão e reagir a ele vai definir muita coisa na sua vida, no seu cristianismo, nos seus relacionamentos, em como nós lidamos com a casa de Deus, em como nós lidamos com os nossos irmãos, em como nós enxergamos as pessoas lá fora. Coloque a sua casa em ordem. Hoje, quando nós vamos nos sentar à mesa, porque isso é um memorial, e como nós estivermos sentados à frente de Cristo, lembre-se que hoje, quando você for participar desse banquete aqui, você está literalmente convidando Cristo a participar contigo. É como se ele estivesse de frente a frente com você. E examine o seu coração, porque ele está esquadrinhando o seu coração. Ele sabe exatamente tudo aquilo do mais profundo do seu coração. E coloque a sua casa em ordem. A mensagem ela nunca vem para dizer, não participe do meu banquete. Não existe nenhuma afirmação na Bíblia dizendo que porque você pecou ou está em pecado, você não pode participar das bodas do Cordeiro. Mas ele diz que você precisa se examinar. E nesse momento de examinar a si mesmo, examinar o seu coração, é onde você olha para dentro de você e diz, Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, mesmo que eu não esteja percebendo. E transforma o meu coração. Coloque em ordem o meu coração. Coloque as prioridades da minha vida e do meu coração no seu favor. Coloque no meu coração novamente, ou pela primeira vez, o reconhecimento da sua glória. O reconhecimento do que o Senhor fez por mim. E aí sim, você participa da mesa de Cristo. Porque não é nada, não existe nada que nós possamos esconder dele. Nós podemos agir e viver de uma maneira muito bem disfarçada. Nós podemos maquiar muito bem o cristianismo. A nossa máscara pode ser muito bem feita. Mas Deus, ele está de olho em nós. Ele está nos olhando no profundo e ele está dizendo, põe em casa, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem o teu coração. Enquanto nós vamos nos preparar para tomar a ceia, para lembrar desse memorial, esse mês em que nós vamos entrar num mês de comemorar o Natal, de lembrar a vida desse Messias, a vinda dele, a encarnação do próprio Deus nessa terra para nos salvar, lembre-se disso.
foi pago um alto preço. E junto com a restauração, junto com a promessa de vida nova, que foi recebida por Ezequias e por nós naquela cruz, vem também uma recomendação, uma ordenança. O que isso vai dizer? Põe a sua casa em ordem? Não, pegue a sua cruz e me siga. E pegar a nossa cruz e seguir é exatamente isso. É tirar do caminho tudo aquilo que nós até mesmo gostamos de fazer. É mudar um estilo de vida que para nós está válido, está funcionando. Estava funcionando para o rei Ezequias, estava tudo indo muito bem. Ele tinha tudo que ele podia imaginar, ele tinha conquistado tudo. Mas lá no seu coraçãozinho, ó, não tinha espaço para dar glória a Deus. Não tinha espaço para dizer, Deus, eu te agradeço pelas suas misericórdias, porque é por causa delas que eu consigo o mínimo do que eu tenho. A mensagem de carregar a nossa cruz e seguir a Cristo, ela é ampla, mas ela tem um objetivo só. Colocar as nossas prioridades. Se na sua vida existem prioridades maiores do que o reino de Deus, a sua glória e a sua justiça, está na hora de colocar a sua casa em ordem. Está na hora de rever as suas prioridades. Está na hora de nós chegarmos aqui todos os domingos, na sexta-feira, sábado, whatever, com o coração entregue, realmente entregue, de quem vai viver essa glória de Cristo, não só aqui dentro, mas em todos os locais que nós estivermos, em todas as ações que nós tomarmos, em todas as falas que nós proferimos. Porque quando Ele está no nosso primeiro lugar, quando a nossa prioridade é Deus e agradar e viver como Ele nos ensinou, todas as outras coisas cooperam para esse bem. Todas as outras coisas nos são acrescentadas. A mensagem que o rei Ezequias recebeu foi dura, foi direta, mas vinha com a bênção, mas vinha com a promessa. Mas ele preferiu se ater ao momento, se ater àqueles deleites dele. Ele olhou para os próprios filhos e disse, eles que se viram. Eu estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com tudo que eu conquistei. Enquanto eu estiver vivo, eu vou estar usufruindo disso? Então está ótimo. Então para mim está ótimo. E a mensagem de hoje para nós, de Deus, para mim e para vocês é: coloque a sua casa em ordem. Saia daqui para colocar as suas prioridades no seu coração. Porque elas vão definir que tipo de cristão você vai ser. Colocando a nossa casa em ordem, vai definir o tipo de igreja que nós seremos. Vai definir como nós vamos guiar essa igreja. Vai definir como as pessoas que estão lá fora vão enxergar para quem está aqui dentro dessa igreja. Porque a igreja é aqui, mas a igreja é lá fora também. Onde quer que nós estejamos. Então, meus irmãos, a mensagem é clara. Nós possamos colocar a nossa casa em ordem. Nós possamos receber esse chacoalhão, esse puxão de orelha de Deus. Dizer obrigado, Pai, por ser um Pai tão amoroso. Eu estava mesmo meio perdido. Eu estava mesmo desorientado. Eu estava mesmo precisando colocar minha casa em ordem. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos porque Tu és um Pai tão bondoso, tão glorioso e tão misericordioso, que hoje veio nos dizer que nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Nós precisamos colocar as nossas prioridades em ordem. Nós precisamos colocar Tu em primeiro lugar na nossa vida. Nós pedimos que Teu Espírito Santo, Pai, nos ajude nessa batalha. Nos ajude no ímpeto, Pai, de sermos de acordo com a Tua vontade. Nós sabemos das dificuldades do nosso coração, das mazelas do nosso coração. Mas nós, nesse momento em que nós aqui vamos se assentar à mesa contigo, com o Seu Filho Jesus, examinar os nossos corações e dizer, Pai, perdoa os meus pecados. E esse pedido de perdão vai vir de um coração que realmente quer o perdão e quer a transformação. Nós te agradecemos, Pai, e pedimos a Tua misericórdia nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.